Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um estudo da nossa EBD, a revista que fala o desafio de ser igreja, é o nome dessa revista, que tem por lição número 12, o título Para se ter uma igreja saudável. O texto áudio dessa lição encontra-se em Colossenses capítulo 2, versículo 19. Colossenses capítulo 2, versículo 19, diz assim: trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Somente esse versículo. É difícil de a gente tentar achar uma igreja saudável em todos os sentidos, em todas as áreas, né? A gente sempre vai ter alguma luta, alguma situação que de repente passe a levar mais tempo para se resolver. O bom sempre será que esteja tudo em ordem, né? Mas isso nós sabemos que nem sempre acontece. O objetivo dessa lição é que no final dela você deve saber identificar os sinais de adoecimento e de saúde espiritual de uma igreja e contribuirá ativamente para o que promova a sua saúde, né? Nós vamos no fim identificar os sinais de adoecimento e de saúde espiritual, né? E contribuir ativamente para o que promova a saúde da igreja. A igreja deve almejar saúde espiritual, que não é uma simples manutenção ou multiplicação de programas, nem a procura de justificativas para as falhas, mas o empenho ativo na promoção de tudo aquilo que Deus determinou para levar a igreja ao crescimento numérico e espiritual. Nós vamos ter bastante contradições aqui, né? Bastante paralelos, para falar dessa manutenção, né? De programas, justificativas para as falhas, né? Então muitas vezes nós temos que tentar ter um discernimento se a igreja está passando por um momento que está adoecida e ela está mantendo a igreja com programas para não acabar fechando as portas, porque as pessoas não ficam mais na igreja, não se sentem mais úteis, não se sentem mais alimentadas na igreja, e a igreja está doente já há algum tempo e às vezes nós não conseguimos discernir os problemas que a igreja passa. E muitas vezes essas igrejas estão passando por um problema que já estão há um tempo mantendo, fazendo uma manutenção, simplesmente, né? Não está avançando, não está ativa, né? E isso leva a um grande perigo espiritual para os membros dessa igreja, né? Não cresce também a igreja. A igreja de Cristo sempre enfrentou problemas. Sempre que busca na Escritura a solução para esses problemas, ela é vitoriosa. Contudo, em nossos dias, algumas igrejas estão buscando soluções fora da Escritura e, por isso, estão ficando doentes e morrendo. Esta lição é importante porque mostra alguns dos sintomas de que algo não vai bem e de que a igreja precisa de socorro, mas não para por aí. A lição também mostra a solução de Deus para igrejas doentes. O objetivo é que a igreja se mantenha saudável e avance, né? Nós vamos também falar de programas, né? Programas e de se manter fiel aos princípios bíblicos, né? Ou de igrejas que vivem de programas, o perigo disso, né? Temos aqui no esboço dessa lição 2 itens. Eu vou falar, acho que mais do primeiro do que do segundo, né, que fala de saúde. O primeiro
item fala de sintomas da igreja doente, né? E o segundo fala de sinais de saúde. Então pense você com uma gripe, né? Aqui está dando um exemplo. Pense você numa gripe. Que sintomas que você tem, né? Escreve aí no seu caderno aí. Quantos sintomas a gente tem quando está gripado? Congestão nasal, né? E febre, e calafrios, e dores musculares, né? Aquelas dores nas juntas, dores no corpo, cansaço, fadiga. Então nós temos vários sintomas que nos indicam que nós estamos começando a ficar gripado, né? E quando a gente tem esse sintoma, muito mais agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente vê o risco que é uma pessoa começar a ter coriza, espirrar, tossir também, né? Tosse seca, uma tossinha um pouquinho mais forte. Então assim, a gente vê que quando aparecem sintomas de alguma doença, a gente já vai para um hospital, a gente já vai tomar um remédio, né? A gente vai ver quais são os tratamentos daqueles sintomas, né? Com uma pessoa que entende, que é o médico. Então assim, nós temos que ter esse cuidado também de ver, a princípio, os sintomas de uma igreja doente, começar a perceber por que a igreja está passando por aquilo ali, né? Então aqui começa o item 1, sintomas da igreja doente. São muitas perguntas, né? São muitas perguntas que tem aqui, nesse item que fala sobre sintomas da igreja doente, que eu vou também usar aqui a revista do aluno. Primeiro, item aqui, né? Sintomas da igreja doente. O número 1 aqui são, deixa eu ver, são 6 subitens, né? O primeiro subitem fala foco nos programas. Programações são sinais de vitalidade de uma igreja, né? Programações são sinais de vitalidade de uma igreja. Está pedindo para explicar. Então assim, muitas igrejas elas vivem de programas, algumas de campanhas, né? Algumas de trazer pregadores de fora, né? Vigílias, e isso tudo é bíblico, muitas coisas são bíblicas, mas viver em função disso somente tem um grande perigo, né? De viver em função de alguns programas ministeriais que algum ministério promove, né? Isso é muito perigoso, né? Viver em função desses programas que somente uma hora ou outra traz pessoas, né? E não os cultos, né? Nesse sentido que a gente está colocando. Então, esses programas são sinais de vitalidade de uma igreja. Eu quero ler aqui algumas frases da revista do aluno, que diz assim: programas que dão certo são facilmente acreditados ao seu autor, enquanto um crescimento saudável por meio dos princípios de Deus, que Deus forneceu em sua palavra, dá toda a glória somente a Ele. Então, quando nós temos um programa na igreja, algo que é para chamar a atenção, para pregar a palavra, e é através somente de uma pessoa, aquilo ali dá um crédito para essa pessoa. Agora, quando nós damos ênfase nos princípios de Deus, né, a gente dá a honra e a glória toda a Ele. Nós não podemos ficar focados somente em um ministério, em uma pessoa, né, em um programa, para fazer com que a igreja viva através disso. A igreja vive através dos princípios de Deus, através de se submeter à autoridade da Escritura, né? Então nós temos que ter esse pensamento de que se nós estamos fugindo, né, da Escritura, dos princípios bíblicos de Deus. Uma segunda pergunta aqui do subitem 1: qual a diferença entre princípios e programas, né? Para esclarecer melhor o conceito de princípios, é um conjunto de normas, né? Ou um padrão de conduta, ética, moral. Então, qual a diferença entre princípios e programas? É justamente esses princípios bíblicos, essas normas que Deus nos estabeleceu, moral, ética, né? Que são espirituais, para a igreja viver através desses princípios, né? Esses conjuntos de normas, né? Nós vemos que são 2 mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus e amar o próximo.
mas os nossos apóstolos, eles deixaram bastante coisa para a gente também poder aprender a usar dentro das igrejas, né? O que os apóstolos nos ensinaram, nos ensinam ainda, são coisas para nós usarmos dentro da igreja. Isso são princípios. Agora, programas, muitas vezes a gente procura algo fora da igreja. Deu certo, aquilo ali chama bastante jovem, vamos fazer aquilo na igreja, vamos colocar coisas na igreja para que pode chamar a atenção de pessoas, né? Não é isso que Jesus falou para a gente fazer. Jesus não falou para a gente submeter a igreja aos sistemas do mundo, de algumas programações mundanas, trazer dentro da igreja para massagear o ego das pessoas, né? Até porque o que liberta é a verdade. É com a verdade que você vai transparecer Cristo para essa pessoa. É com a verdade, você falando para ela, e a verdade vai doer nela, é que ela vai se libertar realmente, se ela quiser se libertar. Então muitas igrejas estão fundamentadas em programas para encher as suas igrejas, mas essas pessoas todas estão bem? A qualidade espiritual é saudável? Ou somente há muitas pessoas? É uma igreja rica, né? Quando eu falo de igreja rica, eu lembro lá em Apocalipse, nas cartas que Jesus escreveu, e eu fico preocupado, né? Quando eu falo de igreja rica, mais vale uma igreja rica ou uma igreja com as pessoas santas dentro dessa igreja, com as pessoas compromissadas com a verdade, com a Escritura? Então é nesse sentido que nós temos que prestar atenção quando nós estamos falando de uma igreja fundamentada nos princípios ou nos programas. E essa é a diferença. Os princípios que nos regem, né, que são as normas, são os de Deus e não os programas. Deus não deixou o programa, apesar que tudo que nós fizermos, se for para honra e glória dele, vai dar certo esse programa, vai ajudar, mas nós não vamos viver dele, nós viveremos dos princípios de Deus, né, que está aqui exposto na Bíblia, na palavra dele. Segundo subitem, mais duas perguntas. Segundo subitem, fala de nostalgia e tradição. Eu sei que muitos vão se sentir agora, Deus falando com você, meus queridos irmãos. A primeira pergunta diz assim: qual a diferença entre lembrar o passado e viver nele? Eu vou ler aqui um pequeno trecho da revista do aluno que diz assim: lembrar o passado de uma igreja é importante, mas há uma grande diferença entre lembrar o passado e viver nele. Quantas vezes teremos de ser relembrados da época de ouro dos heróis locais do passado? Manter atividades ou costumes sob a desculpa de que sempre fizemos assim colabora muito pouco para a saúde de uma igreja. O passado é importante como palco da ação divina e deve ser celebrado. No entanto, precisamos perceber que o rio calmo da nostalgia pode se transformar numa caudalosa correnteza que arrasta a igreja para a destruição. Portanto, não sejamos inimigos da tradição, nem a desprezamos de modo algum, mas levemos em conta que uma ênfase exagerada na tradição é um modo de passado assombrar uma igreja. Por que nostalgia? Porque nós gostamos de lembrar do passado e ficamos com saudade. Essa nostalgia. Era tão bom naquele tempo do pastor fulano. Aquele irmão fulano, aquele pastor ciclano. Era tão bom a igreja quando era nessa época. Tudo dava tão certo. E por que hoje não está dando, irmão? Porque o pastor não está aqui? O Espírito Santo de Deus não está na sua igreja? O Espírito Santo de Deus não habita na sua vida para você sentir nostalgia de um pastor, de uma era que você viveu bem? O Espírito Santo de Deus não habita somente na vida de um pastor, de um líder, de um diácono, de uma irmã conselheira, não. O Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que aceitaram Jesus e se colocam aos pés dele. Por que nós sentimos tanta saudade a ponto de viver de tradições de pessoas que foram embora? Eu me lembro em Atos dos Apóstolos que muitas vezes os discípulos de Paulo ali das igrejas, eles choravam, eles faziam festas para despedir de Paulo, mas Paulo ia embora.
e eles tinham que sobreviver sem Paulo. Eles sobreviviam com os conselhos que Paulo deixava, mas nós se apegamos às tradições, nós se apegamos a costumes, a usos e costumes e tradições de homens que deixaram, que marcaram, e nunca mais conseguimos olhar para a frente. A Igreja de Cristo avança. A Igreja de Cristo não pode ficar se mantendo numa ideia de manutenção que transparece sobrevivência. Nós estamos sobrevivendo porque hoje o pastor fulano de tal, o pastor ciclano de tal não habita mais entre nós, não está mais no nosso meio, já foi embora. Eu falo foi embora no sentido de que deixou a igreja, não de falecimento, mas no sentido de que foi embora. E agora tem outra pessoa na liderança e você não consegue ver solução para a igreja, tendo aquele mesmo sucesso espiritual que teve no passado. Isso não pode. A igreja depende de você também. Então, se você coloca um fracasso, se você pensa num fracasso espiritual, porque não se tem mais aquela pessoa, esse fracasso é seu também. Então nós temos que arregaçar as mangas, né? Firmar os nossos joelhos, como diz a palavra, e partir e avançar. Uma segunda pergunta do subitem nostalgia e tradição diz assim: qual a importância de celebrar o passado, mantendo os olhos no presente e no futuro? Qual a importância de celebrar o passado, mantendo os olhos no presente e no futuro? Assim como Jesus falou para nós celebrarmos a ceia, né? Que nós temos parte do corpo e do sangue, e que nós deveríamos sim celebrar a ceia, visando o futuro, é pensando no presente, porque eu sou parte do corpo, eu tenho essa parte no corpo e no sangue de Jesus, e eu penso no futuro. Eu celebro uma coisa no passado, pensando no futuro. Mas muitas pessoas querem viver do passado. Aqui, a grande ideia aqui é que manter atividades, né, ou costumes, sob a desculpa de que sempre fizemos assim, nós sempre fizemos assim. Não adianta você vir com novas ideias. Nós sempre fizemos assim. Quando o fulano de tal estava aqui, era assim. E hoje eu só sei viver assim. E eu não consigo. O novo é difícil para todos. A mudança é difícil para o ser humano. Mas tem pessoas que se adaptam melhor com a mudança. O ideal dela é sempre viver em novidade de vida. Então é mais fácil. São pessoas que são destemidas enquanto aos seus medos de viver coisas novas. Elas não se preocupam, elas vão para cima. Mas tem pessoas não, que são mais receosas. Então nós temos que ter essa percepção espiritual de que nem sempre vivemos assim, porque hoje nós temos que mudar. Hoje nós temos que dar a volta por cima. Hoje nós temos que passar essa prova. Hoje nós temos que vencer esses obstáculos, essas enfermidades espirituais que as igrejas têm passado, porque muitas igrejas cheias estão dizendo para as igrejas que têm poucos membros que elas falam a verdade, que lá Jesus está, que lá está a espiritualidade, que lá Jesus habita, que lá Deus habita. Não é bem assim. Não estou falando que Deus não está lá. Eu estou falando que pelo fato de muitas igrejas estarem cheias, não quer dizer que a qualidade espiritual delas também seja ótima. E também não estou dizendo que pelo fato de elas serem cheias, que não há qualidade espiritual lá. Estou dizendo que pessoas dizem isso. E não é isso que a Bíblia me ensina. Então, qual a importância de celebrar o passado, mantendo os olhos no presente e no futuro? É que eu tenho sim que lembrar das coisas boas que eu vivi no passado, com outras pessoas, com outros irmãos, com outros membros em outras igrejas, mas eu tenho que pensar no meu presente, como eu estou agora, e no meu futuro. Não posso viver do meu passado. Se eu vivi coisas boas lá e agora eu estou em momentos ruins, é normal. Isso acontece na vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão, de qualquer abençoado de Deus, de qualquer filho de Deus. Então não se preocupa se hoje você está temendo um esfriamento espiritual ou um adoecimento espiritual. Você pode vencer isso. Basta você
ouvir a voz do Senhor, se colocar de prontidão para ouvir a voz do Senhor, se consagrar ao Senhor, se santificar para o Senhor, que Deus vai te ajudar, né? E Deus vai ajudar a sua igreja, e a igreja também pode passar por isso e vencer também. Sempre venceu, sempre. A igreja de Cristo sempre vence, sempre. Terceiro subitem: mentalidade de manutenção. Qual a diferença entre sobreviver e avançar? Né? Eu já falei um pouquinho. Qual a diferença de sobreviver e avançar? Muitas pessoas pensam que hoje em dia nós estamos sobrevivendo no mundo, né? Os dias estão tão maus, tão ruins, que nós estamos sobrevivendo, nós não estamos mais vivendo, né? Mas isso é uma mentalidade de um sistema mundano, né? De um sistema corrompido. O mundo jaz no maligno, e ele quer que todos pensemos dessa forma, para que as nossas vidas sejam sempre apressadas, sem tempo, as nossas mentes sempre sejam cheias, não tenha tempo para pensar com calma em Deus, na família. Então nós estamos sempre sobrevivendo, sempre correndo, sempre voando, nunca temos tempo para pensar. Não é verdade. Isso é uma ideia de sobrevivência, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Agora, a igreja tem que avançar, e o avançar é você ter paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Tudo aquilo que você entende, a paz do Senhor, ela excede tudo isso, ela vai além de tudo isso. Então você vai conseguir compreender com muito mais facilidade, tendo a paz de Deus no seu coração. Você vai ver que esses momentos de epidemias sobrevirá sobre a terra, que os momentos de aflições sobrevirá, que eu não vou ser 100% fiel, que eu não vou ser 100% saudável fisicamente, que tudo pode me acometer, tudo eu posso passar, mas tudo eu posso vencer pelo sangue de Jesus, crendo no sacrifício dele. Então a paz de Deus, ela excede tudo isso, mas o mundo não tem essa paz, e é isso que nós precisamos mostrar para eles, que independente dessa vida corrida que eles levam, independente de tudo que eles pensam, existe uma paz que te faz exceder tudo isso daí, que te deixa calmo em meio às suas tribulações, às suas tempestades. Essa é a diferença de sobrevivência e de avançar, porque você crendo em Deus, com essa paz, você acaba avançando, você consegue viver a vida que Deus quer para você nessa terra, mesmo nessa terra do jeito que ela está. Deus ainda quer você vivendo bem, né? Segunda pergunta do subitem 3: qual a importância de a igreja se empenhar em salvar e restaurar vidas? Como isso pode ser um sinal de saúde espiritual? Qual a importância da igreja se empenhar em salvar e restaurar vidas? E como isso pode ser um sinal de saúde espiritual? É importante para o crescimento não somente da igreja física e da igreja organismo, né? Estou falando da igreja espiritual, porque a igreja não é o templo. Estou falando da igreja física, no templo, também da espiritual, porque nós iremos aumentar a quantidade de pessoas que irão morar com Deus no céu. Porque um dia eu fui alcançado. Esse é o grande sinal de saúde espiritual. Um dia eu fui alcançado através da palavra de Deus proferida pelos seus servos. Um dia eles vieram, trouxeram a palavra dele para mim, e eu criei, e eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não posso desistir, porque não desistiram de mim. Eu também não posso desistir das pessoas. Não importa o tempo que você está vivendo. É difícil pregar? Pregue. Está favorável você pregar? Pregue. Em tempo e em fora de tempo, disse o apóstolo Paulo. Então nós temos que ter o empenho de salvar e restaurar vidas da igreja. É importantíssimo para o reino de Deus. E isso é um sinal de saúde espiritual, porque você vai estar dando aquilo que você recebeu de graça, que é a própria graça de Deus. O subitem 4 tem por tema mentalidade e justificação de vítima. Olha só, irmãos, mentalidade e justificação de vítima. Primeira pergunta, fala assim:
Por que é importante sempre atualizar os modos como abordamos as pessoas dentro e fora da igreja com a mensagem do Evangelho? Por que é importante sempre atualizar a forma como abordamos as pessoas dentro e fora da igreja com a mensagem do Evangelho? Isso significa mudar a mensagem do Evangelho? Foi o que eu falei no começo. As igrejas estão se adaptando a costumes, trazendo programas que dão certo, teorias que estão dando certo lá fora, filosofias que estão dando certo lá fora, programas, atividades, projetos que estão dando lá fora, que filósofos estão conseguindo arrecadar, trazer milhares de pessoas para ser seus seguidores, e a igreja está fazendo isso, está trazendo moda do mundo para dentro da igreja, está trazendo filosofias vãs de fora para dentro da igreja, porque não está conseguindo pregar a palavra, a escritura sã, com a verdade. Não conseguem mais, porque está difícil de as pessoas aceitarem a verdade, está difícil de eu falar para você que você tem um pecado e você precisa se libertar dele, ser libertado, e que você precisa de Jesus. Está difícil de as pessoas acreditarem nisso, está difícil para as pessoas acreditarem, não para mim pregar. Para mim pregar não está difícil, está fácil, eu consigo. O difícil é as pessoas acreditarem, o difícil é as pessoas aceitarem. Então, com tudo que nós estamos vivendo, com o contexto histórico que nós temos inteligência, irmão. Nós temos o nosso Deus que criou os céus e a terra ao nosso favor. Nós temos o Deus da sabedoria. Nele há o Espírito da sabedoria, e quem quer sabedoria, peça a Ele que Ele dará. Então nós temos que ter, sim, um foco, ter zelo pelas almas e ter a vontade, ter projetos para ir buscar essas almas, sim, não trazer nada de fora para dentro da igreja. Nós temos que pegar as coisas que saem, que emanam de dentro da igreja, que é a palavra de Deus, que é vida, e levar para fora, não trazer de fora para dentro para contaminar. Aí a igreja começa a passar por problemas e nós não sabemos porquê. E aí nós começamos a ver as igrejas adoecidas, nós não sabemos porquê. Aí nós vemos os ministérios divididos com outros ministérios, não se dando bem com outros ministérios, nós não sabemos porquê. Porque a igreja está trazendo algo que está contaminando ela, algo está adoecendo ela, algum parasita está causando febre, dor, sintomas de adoecimento nela. É por isso. Isso significa mudar a mensagem do Evangelho? Não. Atualizar a mensagem do Evangelho com o nosso contexto aqui histórico, com o nosso contexto aqui do bairro, não precisa mudar, não precisa. Bastemos ter sabedoria. Não precisamos encher a igreja com um monte de utensílios das quais eles usufruem lá fora, de teorias que eles usufruem lá fora, de filosofias vãs que eles falam lá fora. Não precisamos trazer nada disso para dentro da igreja. Nós precisamos sim ler, meditar na palavra de Deus, pedir sabedoria a Ele e pedir a Deus estratégias, projetos, programas que vêm da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, para conseguir alcançar essas vidas. Eu me lembro que numa pregação o apóstolo Pedro converteu 5.000, na outra uns 3.000. Por que eu não consigo convencer ninguém da minha pregação? Eu tenho esse mesmo compromisso e comprometimento que o apóstolo Pedro teve lá em Atos. O contexto histórico era outro, ninguém acreditava em Jesus, Jesus era ainda novo. Hoje Jesus não é tão novo assim, a mensagem do Evangelho não é tão nova assim, mas como a mensagem do Evangelho está sendo propagada, é que está escandalizando muitas vezes a igreja, porque as pessoas estão falando de que você vai ter tudo, vem aqui, cheira o pozinho, que você vai perder o vício, vem aqui que você bebe isso daqui, põe isso aqui e ali, que você vai ficar santo, faz essas coisas, faz isso, faz aquilo, rudimentos do mundo.
teorias do mundo. Deus não quer libertar você somente da droga, Deus não quer libertar você somente da bebida, da prostituição. Deus quer libertar você do pecado, da sua consciência corruptível, dessa sua carne que vai te levar para o inferno, que pode te levar para o inferno, se você continuar satisfazendo as vontades dela, as paixões dela. Deus não quer libertar você somente da droga, não. Deus quer libertar você de tudo, da prostituição, da mentira, do roubo, do engano, da avareza, da idolatria, da cobiça, da ira, da inveja. É disso tudo que Deus quer te libertar. Segunda pergunta: a igreja está destinada à mediocridade ou fracasso por causa das circunstâncias ao redor? Explique. Eu penso assim, irmãos, que a igreja, ela nunca está destinada a nada de ruim. A igreja de Cristo nunca vai estar destinada a nada ruim, nada. Muitas vezes, alguns membros mais fracos, alguns membros que não vigiaram, compromete sim, pode comprometer sim, mas a igreja não. A igreja de Cristo não, os fiéis não, mas o templo, a denominação sim, pode ser destinada à mediocridade ou fracasso por causa das circunstâncias ao seu redor. A denominação, templo, sim, pode passar por isso. Por quê? Pelo testemunho de algumas pessoas. Alguns dão mau testemunhos. Alguns estão escandalizando, não só uma, não só duas, não só 3 vezes. E isso mostra para as pessoas que já não querem acreditar em Cristo, que já não gostam de acreditar em Jesus, pelo comprometimento que elas têm que ter, pela renúncia que elas têm que ter. E elas veem essas pessoas, essas brigas nas igrejas, essas pessoas que dão maus testemunhos, elas falam que nós que damos maus testemunhos, não estou falando no caso da igreja aqui, mas sim de que muitas igrejas e irmãos e membros que dão esse mau testemunho acabam levando a igreja à mediocridade. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre, não vamos generalizar, porque falaram que Jesus era tudo aquilo de ruim que falaram e ele não era. E ele não questionou se ele era ou não era, ele não se importou se ele era ou não era. Então muitas vezes você ou a sua igreja não é aquilo que dizem que você é. Nem sempre você é aquilo que dizem que você é. Falavam que Jesus era uma coisa, mas ele não era. Então, nós temos que partir de um princípio de que a igreja saudável, ela não irá escandalizar a vizinhança a ponto de outras igrejas vizinhas, de a comunidade ver escândalo na igreja. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque por causa de uma pessoa, a denominação, o nome da igreja pode ser, sim, levado à mediocridade. A igreja pode ser colocada um nome nela, de qual muitos irão discordar dentro da igreja, mas lá de fora, por causa de uma pessoa, isso pode ser muito sério, né? O evangelismo pode ser comprometido, a missão com o nome dessa igreja pode ser comprometido. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, muito cuidado mesmo, né? Quinto subitem, má reputação na comunidade, né? Está ligado aqui com essa última pergunta que eu fiz. A primeira pergunta diz assim: como o testemunho da igreja no bairro onde está plantada é uma indicação de saúde ou de enfermidade espiritual? Justamente por isso. Se as pessoas passam já, né, como alguns provérbios antigos, meneando a cabeça, né, fazendo um sinal de negativo, quando passam em frente da igreja que você congrega, é um sério sinal de que as pessoas não estão dando crédito o suficiente. Não sei se com razão ou sem razão, não importa. O que importa é que as pessoas estão se escandalizando. É isso que importa. Elas não se escandalizarem. É você tomar o devido cuidado para não escandalizar.
Não estou falando para você fazer os seus pecados escondidos, se você está praticando algum deles. Estou falando para você tomar o cuidado de, mesmo praticando ou não praticando, porque as pessoas vão querer arrumar um pretexto para dizer que você é um escândalo. Elas vão querer fazer de tudo, porque o inimigo não está convencido de que a igreja é boa para essa terra. Então ele vai querer fazer o possível para poder denegrir o nome da igreja onde nós congregamos. Então nós temos que tomar esse cuidado. Como testemunho, segunda pergunta, como o testemunho pessoal dos crentes no bairro serve de indicação de saúde ou enfermidade espiritual na igreja? Agora chegou a nossa hora, os membros da igreja, né? É um testemunho pessoal de cada um. Como é que você é? Como é que você escuta as pessoas falando da igreja que você congrega, da denominação que você congrega? Como que está? Elas estão falando bem por sua causa da igreja ou não? É esse cuidado que nós temos que ter, irmãos, porque Jesus falou assim, os escândalos vão vir, mas ai daquele por quem vem os escândalos. É melhor que ele se suicidasse num rio com uma pedra amarrada no pescoço. Jesus fala isso, e é suicídio isso aí. Então, é muito perigoso você escandalizar as pessoas. Toma cuidado, crente. Toma cuidado, crente, com o que você anda fazendo, com o que as pessoas andam falando de você no bairro. A questão não é você escandalizar o nome da igreja. A questão é você escandalizar o coração dela e ela não querer aceitar Cristo nunca mais por sua causa. É isso que é o perigoso. Segunda pergunta aqui. Segunda pergunta não, perdão. E subitem 6. Desvio do Evangelho. Porque na igreja nada pode ser mais importante do que a submissão à Escritura e compartilhá-la com os perdidos. Porque na igreja nada pode ser mais importante do que ser submisso à Escritura e compartilhar a Escritura com os perdidos. Por que nada pode ser mais importante? Porque a igreja vive por causa desses dois princípios. Qual? Primeiro, ela foi evangelizada e criou-se a igreja. E depois, Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para os perdidos. Porque foi para os perdidos que ele veio. Ele veio salvar os perdidos. Então nós temos que ter uma consciência de que a igreja, ela existe e subsiste por causa de um princípio primeiro. Qual? Ela foi criada, Jesus trazendo o Evangelho, e fundamentou sobre ele a igreja. Através do Evangelho, recebemos o Evangelho, a igreja foi fundamentada, foi criada, cresceu, e ela só cresce, só avança com a propagação do Evangelho para o perdido. Dentro da igreja, a gente meio que é uma manutenção de você estar se alimentando, a manutenção no sentido de preparação, não de sobrevivência, mas uma manutenção no sentido de você se preparar cada dia dentro da igreja. Agora a igreja precisa sim, tanto receber a palavra fiel à Escritura, quanto propagar também para o perdido. E nós não podemos nos desviar do Evangelho, querer pregar outras coisas, misturar outras coisas. O Evangelho não pode ser promíscuo com outras coisas, não pode ser contaminado. Segunda pergunta do subitem 6. Na prática, como uma igreja pode se desviar do Evangelho? Na prática, como uma igreja pode se desviar do Evangelho? Eu vou ler aqui na revista do aluno. Este último sintoma de enfermidade numa igreja realmente é o pior. Quando isso acontece, alguma outra coisa se tornou mais importante que viver segundo a Escritura e compartilhá-la com os perdidos. Seja qual for a ênfase, ela será contraproducente para a obra de Deus e usurpará o lugar de centralidade que o Evangelho tem por direito em tudo o que fazemos como povo de Deus. Olha só, crente, olha só, meu irmão e minha irmã, dentro da igreja nada
pode ser mais importante do que o Evangelho, do que a pregação do Evangelho. Fora da igreja, do templo, nada pode ser mais importante do que a pregação do Evangelho, pelo seu testemunho, pelo aquilo que você aprendeu dentro da igreja. Por isso que a igreja subsiste e existe por causa desses dois princípios: qual? Receber dentro da igreja o Evangelho puro, santo, sem mistura, e fora ele ser pregado com a sua vida. É nisso que consiste o Evangelho: você pregar demonstrando fora da igreja e receber de dentro. Então, quando uma igreja dentro dela, ela não tem mais como importante a pregação do Evangelho, a verdade do Evangelho, que liberta, que salva, que cura, que transforma, que renova, que redime, que é o sangue de Jesus. Se a igreja perdeu isso, lá fora vai ser escândalo. Por isso que está assim, de igrejas grandes, pequenas, denominações enormes no mundo inteiro, só uma denominação no bairro, não importa o tamanho, não importa a quantidade de pessoas. Eu estou falando de verdade, de que está assim de igrejas que são lideradas por pessoas que não têm o Evangelho como foco, o Evangelho que liberta, mas tem um Evangelho como barganha. Esse Evangelho como barganha, ele escandaliza, ele é contraproducente à obra de Deus, não vai produzir nada de Deus, nada. A pessoa pode até conhecer a pessoa de Jesus, mas ela não vai ser levada a um grau de santidade, porque não é isso que estão oferecendo. E também, de tanto que não é isso que estão oferecendo, mas é isso que as pessoas estão buscando. O que você está buscando, tem pessoas para te dar. Se você quer ser próspero, barganhar com Deus, tem igreja para te oferecer isso. Só que a tua salvação não vou te garantir ela não. Só que se você quer a verdade, quer se libertar do seu erro, quer se converter, quer se transformar, quer ser regenerado, tem igrejas grandes e pequenas para te dar a verdade do Evangelho. Então, nós temos que ter essa consciência de que há pessoas que estão oferecendo, mas também há pessoas que estão querendo buscar. Então, em qual igreja que você está nesse momento? Qual a enfermidade da tua igreja? Quais dessas seis sintomas de enfermidade a sua igreja pode estar passando? Ela está com muito foco nos programas? Ela está nostálgica, lembrando do passado? Ela está com uma mentalidade de manutenção, de sobrevivência e não avançando? Ela está com uma mentalidade de justificação e de vítima, falando que não vai dar mais certo, aqui a gente só vive desse jeito, porque não pode, porque não é assim, nada vai dar mais certo? A sua igreja está com sintomas de má reputação na comunidade? Ou a sua igreja está se desviando do Evangelho? Procure. Não estou falando que nós estamos enfermos, mas procure a razão dos problemas. Não julgue, não critique, ajude. Você faz parte do corpo. Eu nunca vi a minha mão bater na minha perna porque a minha perna está doendo. Eu vejo a minha mão massageando a minha perna quando a minha perna está doendo. Você pode ser mão hoje, e porque o seu irmão está doente, está fazendo algo de errado, não maltrate, ajude ele, levante ele, fale com ele, ande com ele, porque os problemas se resolvem. Os problemas não devem ser vividos, os problemas se resolvem, e nós temos que pedir a Deus sabedoria para resolvê-los. O item 2 aqui, irmãos, são sinais de saúde: pregação fiel da palavra, administração fiel dos sacramentos, que é batismo, ceia, envolvimento ativo com missões, não é? E eu quero concluir reforçando a necessidade de avaliarmos nossa igreja com sinceridade e verificarmos se encontramos nela algum sinal de enfermidade espiritual. Lembre que o objetivo dessa análise nunca é a crítica aos líderes, mas o apoio a eles e o empenho pessoal como membros do corpo de Cristo. Destaque a importância de que nós participemos do trabalho da igreja naquilo que a torna saudável: estudos bíblicos, aulas de escola dominical,
cultos, celebrações dos sacramentos, ceia e batismo e esforço missionário. Tá bom, irmãos? Eu agradeço a Deus por mais essa lição. Vou fazer uma breve oração para nós encerrar. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor venha nos encorajar, meu Deus, a analisarmos a nossa congregação onde estamos cultuando. Que o Senhor, meu Deus, possa nos dar sabedoria, amor, que o Senhor possa nos dar, Pai, zelo, comprometimento, Pai, com os projetos que o Senhor possa colocar em nosso coração, porque nós queremos, Pai, corrigir esses erros, nós queremos que a sua igreja, Pai, ela avance, ela não fique deteriorada, meu Deus, numa nostalgia, lembrando daquele momento que foi bom, que tivemos de bom, mas que nós avancemos, Pai, para esses novos compromissos, de que nós também estaremos bem novamente, de que a saúde espiritual virá novamente, de que esses erros irão sanar, de que esses problemas irão cessar, Pai, e que nós iremos viver um novo do Senhor novamente, nesta congregação ao qual nós estamos fazendo parte hoje. Senhor, se eu sou errado, Pai, se eu sou errado, que o Senhor venha me mostrar. Que se nesta noite, Pai, o Senhor estiver vendo alguém, Pai, que está ouvindo essa mensagem, e ele sabe, Pai, que é por causa dele, ou que é por minha causa, Pai, que a tua igreja pode estar debilitada em algum sintoma, Pai, de enfermidade, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Pai, que o teu Santo Espírito venha nos incomodar, para que nós venhamos, Pai, corrigir esse erro, e assim trazer saúde à tua igreja novamente. É assim que eu oro no nome santo de Jesus. Amém.